Rádio Esplanada, a sua melhor companhia, 15 horas mais 5 minutos, 7 de novembro de 2024. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu recebo aqui na bancada da Rádio Esplanada Rubem Espinosa. Ele que é natural de São Vicente, é ator, é diretor, com diversas peças de teatro e filmes no currículo, nos seus 30 anos de carreira. É também artista plástico com grande ênfase em pintura abstrata, além de filósofo, clínico e psicanalista. É sensei e especialista em meditação e na arte marcial espiritual japonesa, o Kenjutsu. É isso? Rapaz, melhor impossível a apresentação. É a arte da espada samurai, da qual possui uma escola no bairro da Liberdade, em São Paulo. Meu amigo Rubens Sensei, seja muito bem-vindo à bancada da Rádio Esplanada. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu estar aqui, obrigado pelo convite e é uma honra para mim estar aqui, viu? É um grande... Você quer mandar perguntas? Quer fazer perguntas? Olha, oportunidade única, hein? Esse homem tem muita coisa para contar, o currículo dele é sensacional e o WhatsApp já está liberado. É o 13 996840422. Estamos também ao vivo pelo Facebook e pela nossa página do YouTube da Rádio Esplanada. Então, não perca a oportunidade, curta, participe, faça perguntas. Já tem pergunta de ouvintes aqui que mandaram. Então, aproveita porque, ó, currículo igual a esse, vai ser difícil de aparecer outro aqui, hein? Professor, nós estávamos conversando nos bastidores sobre a arte, a cultura que ganha nações. Sem cultura nós não somos nada, certo, professor? Sem cultura a gente não é nada. A gente tem a percepção errônea de separar a cultura como se fosse uma diversão, né? E não é diversão, de jeito nenhum. Claro que também é, mas o mais importante é a formação cultural do ser humano, né? O ser humano precisa trabalhar a sua sensibilidade para lidar com o outro, para lidar com as suas emoções, para lidar com os desafios da vida. E a arte tem essa função, né, de sensibilizar para a gente saber lidar com todos os momentos da nossa existência, né? Não só um produto vendável a arte, mas sim uma forma de estar no mundo, de existir. É muito importante a arte. E no finalzinho do bate-papo de hoje vai ter uma exclusividade que ele vai trazer aqui, é exclusivo para você que vai estar nos assistindo, nos acompanhando ao vivo. Vai ter um lançamento dia 20 de novembro agora. O Sensei Rubem vai falar onde vai ser, como é que vai ser, como é que você pode assistir, acompanhar. Isso aí no finalzinho do programa. Vamos lá começar com as perguntas aqui, ó, com bate-papo. Já? Sobre Bora. história dentro da atuação no cinema. E o que é ser um ator? Essa pergunta é maravilhosa. Eu creio que, no meu caso específico, sempre foi interessante porque eu costumo dizer que eu sou interessado pelo ser humano, apaixonado. Todas as coisas minhas foram uma consequência desse meu interesse, de entender o que faz o ser humano fazer o que ele faz, o que faz ele tomar decisões, ter medo de coisas, amar outras, o que faz a gente se encantar por algo ou ter repúdio por outra coisa. Então, esse meu interesse pelo ser humano é que me levou ao trabalho de ator, porque nada mais do que viver outras vidas para experimentar outras emoções, outras sensações, né? Então, para mim é um trabalho antropológico mesmo, de entender o ser humano de dentro para fora, né? Para poder expressar as emoções. E aí o resto acho que foi consequência, a psicanálise, a filosofia, tudo foi uma coisa que foi levando a outra, né? Mas começou com atuação, com trabalho de ator mesmo. Há quanto tempo você é ator? Esse ano eu faço 30 anos de carreira. 30 anos. 30 anos de carreira, Brinquedo não. 30 anos de carreira, bastante teatro, bastante cinema. TV nunca me interessou, nunca foi a minha praia, não. Às vezes em que eu me aproximei, eu fiz até algumas participações, eu fiz uma participação na novela
Cúmplices de um Resgate no SBT, mas nunca foi meu barato. Eu não gosto daquela coisa, linha de produção, você pega o texto, decora e fala, pega o texto, decora e fala. Eu gosto de elaborar, de criar. O teatro, eu acho que é o auge da emoção, né? Plateia ali olhando, lógico, tem improviso? Tem, muito improviso, né? Tem. A arte do improviso é que move o teatro, né? É a verdadeira escola do ator, né? Porque ele está ali desprotegido. É como um trapezista que se joga sem ter a rede de proteção embaixo. Ele confia, vai esquecer texto, o outro vai esquecer, você vai improvisar. Já aconteceram coisas terríveis comigo. Imagino! Não, mas a gente tá no personagem, a plateia não sabe, né, se aquilo é parte da cena. Então você consegue... se sair bem? Se sair bem, a plateia fala, ué, tá estranho isso. Uma vez, um ator que esqueceu de entrar em cena. Eu estava fazendo no Guarujá, inclusive, no Teatro Municipal. A gente estava fazendo uma peça, um musical infantil, direção do Fernando Lira Júnior, diretor maravilhoso de musical. E o ator esqueceu de entrar em cena e eu comecei a fazer um monólogo lá. Cadê? Vem. Eu olhava para a coxinha e falava, e agora? Mas aí que tá, a plateia olhou e falou, nossa, esse texto é longo, né? Aí ele entrou em cena rindo, né, disfarçando. Eu aproveitei para zoar com o Renato Siqueira, que é o meu grande amigo, grande diretor, ele que dirige a série também, ele é diretor do que a gente vai falar logo mais. Legal. Parceiro meu de 20 anos de trabalho de cena, de teatro, cinema, juntos. E é bom quando você tá acostumado já com a pessoa, 20 anos trabalhando junto e tal, então fica um texto fácil, leve, porque um já conhece o outro, já tá no esquema ali. Na nossa cena, Caleb, eu vou falar pra você, nas nossas cenas a gente pega o texto, tira de lado e começa o bate-papo. Fala, pode gravar. Porque a gente já sabe a intenção do outro, onde ele vai chegar, a gente só pega a intenção dos personagens para não fugir, né, do texto, para que a coisa fique o mais natural possível, fique o mais real possível, como uma conversa, né? Porque essa é a diferença grande do teatro para o cinema, né? No teatro você precisa expressar longe, porque tá a senhora lá da última fileira precisa te ouvir, então tudo é maior, porque você precisa ficar grande no palco. No cinema, se você faz isso, na tela, ficou grande, porque você está numa tela de 3 metros, no mínimo de tamanho, e o olho fica gigantesco, então é para dentro o cinema. Tem que ser uma coisa natural, como a gente está conversando aqui, uma coisa fica mais verdadeira, né? Não dá para falar teatral, e claro, cada coisa tem a sua linguagem, né? Não é que um é melhor que o outro, mas são veículos diferentes de informação. Acho que é igual o rádio, né? Por isso que o rádio nunca vai morrer. O rádio não morre, nunca vai morrer. Todo mundo fala, agora veio TV, acabou o rádio. Agora veio a internet, acabou o rádio. E o rádio vai se adaptando, vai entrando, web rádio. Justamente. Isso é fascinante, né? Vai se moldando ali e o negócio não morre nunca. Graças a Deus. Eu sou fã de rádio. Sempre. Eu sempre quis trabalhar na rádio. Aí, ó. A janela se abrindo. Olha aí. Sempre. E o que é ser samurai hoje em dia? O que significa isso, samurai? Pois é. Essa é uma pergunta interessante, porque samurai, como a gente estava até conversando um pouco antes aqui, né? Envolve toda uma questão de valores, né? A gente usa o hakama, que é aquela calça samurai, que tem 7 vincos. Cada uma delas representa um estado alcançado: verdade, lealdade, coragem, benevolência, compaixão, respeito. E você tem que atingir esses preceitos. Então eu falo para os meus alunos que hoje em dia é mais desafiador ser samurai do que há 500 anos atrás, porque esses valores estão mais urgentes hoje em dia, né? Estão mais necessários. Eu acho que as coisas estão se perdendo. Então ser samurai hoje em dia é você representar uma série de valores que os guerreiros medievais japoneses carregavam consigo. Outro dia falaram assim, mas na época, quando os samurais falavam, não, eu sou samurai, meus alunos são samurais. Não como casta. Como casta, isso se acabou em 1868, quando o Japão abriu seus portos para o exterior, né, para os outros países. E aí o samurai deixou de ser casta. Mas os valores, a prática,
né? Por exemplo, a gente segue o Bushido, que significa caminho do guerreiro. O Bushido, ele é filho de algumas filosofias, como o confucionismo, shintoísmo, budismo e taoísmo. Essas 4 filosofias regem o caminho do guerreiro samurai. Então, ser samurai no modo como eu sento aqui, como eu olho para você, como eu olho para ela, como eu existo, é diferente, porque existe um caminho de escolhas que eu tenho que fazer. Mas assim, não é nada sofrido, tipo, oh meu Deus, ele tem que viver uma vida... Não, é uma coisa prazerosa porque você entende o processo, não é por obrigação, porque você entende que é um caminho melhor. Você se liberta do egocentrismo, dos apegos, da mágoa, da raiva, você vai se libertando. Tem muita meditação que a gente pratica, né, para alcançar esses estados. Quanto tempo demora para formar o samurai? Rapaz, a vida toda. A vida toda? A vida toda. Não para nunca? Não para nunca. Existe um estado que a gente chama de Shoshin, significa mente de principiante, que o samurai precisa ter de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez. Não com aquele olhar de, eu sou bom nisso, eu conheço isso. Não. Eu sou sempre um aprendiz da vida. E aí eu digo para o universo, estou abrindo espaço para conhecer mais coisa, para aprender mais, né? Em vez de eu sei tudo, não preciso aprender mais nada. Essa é a primeira. Os guerreiros samurais tinham que ter, na época da guerra, esse tipo de pensamento, porque era uma questão de sobrevivência. Se você era meu adversário e ela tinha uma técnica que eu não tinha, eu continuava aprendendo, eu ia atrás dela, eu ia atrás de quem fosse, não importa se é chinês, coreano, que área que é, eu estou absorvendo aquilo, eu estou sempre crescendo, sempre... Por isso que talvez eu seja multifacetado nas minhas escolhas artísticas, porque eu estou sempre buscando, não importa se é outras linguagens, mas a busca é a mesma. Muito bem, bate-papo da... Olha como já passou a hora, 15 horas mais 18 minutos, quando o papo só estamos na segunda pergunta, e já se passaram 15 minutos, e eu repito novamente, o WhatsApp está liberado, se você quiser fazer pergunta, é o 13 996840422. Eu acho que anda chegando alguma pergunta aqui, que eu já bati o olho aqui e vi, mas daqui a pouco eu vou buscar. Rapaz, você precisa olhar aqui, lá, eu vou te contar. Ficar aqui, olha. E qual a importância da meditação na vida atual, professor? Perguntas excelentes, né? A meditação, eu acho que devia ser ensinado nas escolas, né? Porque para a gente lidar com os desafios, a gente precisa, na neurociência a gente fala do pré-frontal aqui, né? Que é o nosso cognitivo, né? O afeto sempre fala primeiro, ou seja, minhas emoções chegam primeiro das minhas reações, das minhas decisões, sempre. Se alguém bate no seu carro, você já quer descer para bater nele, porque é natural. Essas emoções são primárias, são pré-corticais, elas estão na sua natureza. A meditação ajuda a gente a parar e tomar uma decisão mais sábia diante dos desafios. Seja eles internos, porque a maioria é interno, tipo, hoje eu sou uma porcaria, eu sou um lixo, eu não dou certo na vida. Isso é um desafio que você está enfrentando, isso também não é real, né? Então para lidar com os desafios, a meditação é terapêutica no sentido em que eu paro, silencio minha mente para tomar as melhores decisões. Também tem a ver com os samurais, porque você pensa, um cara na sua frente com uma lâmina, a lâmina mais afiada do mundo, em que se ela tocar, ela já corta o braço fora, e você tem que tomar uma decisão rápida na frente de um cara com uma lâmina assim na sua frente. Então você não pode, puxa, eu esqueci a janela aberta em casa. Você não pode distrair. O foco, a concentração, a atenção é imprescindível. E a meditação faz isso. É um trabalho como musculação, um trabalho diário. Agora, o interessante é que a meditação, ela não é só aquela coisa de ficar parado, esvaziando a mente. A meditação é você trazer sua mente para o presente, constantemente, porque a nossa mente está viajando no passado e no futuro, na culpa do passado e na ansiedade do futuro. Então eu pego minha mente e falo, eu estou aqui. Isso é meditar, quando eu estou olhando para você, me relacionando com você sem me preocupar com o que vem depois. Isso já é um treino de meditação. E esse autocontrole também é difícil, não é de um dia para o outro que o cara consegue um tratamento desse. Exatamente.
E é aquilo que a gente estava falando, vai ficando cada vez mais desafiador, porque o mundo à nossa volta está cada vez mais ansioso. Nossa velocidade nas redes sociais, eu falo muito nas aulas, né? Na psicologia chama de reforço positivo intermitente, né? Uma tela do Instagram que é infinita, faz com que teu olho fique sempre olhando para aquilo e vendo coisa nova, e você se perde da realidade. Então essas coisas fazem com que a gente perca a capacidade de olhar para as coisas, de contemplar as coisas, a vida, né? E aí por isso que é tão desafiador meditar, porque a gente está perdendo a capacidade do silêncio, a gente está perdendo a capacidade, isso biologicamente falando, não dá para, por exemplo, eu estou lá numa savana africana milhões de anos atrás, olhando o WhatsApp, eu vinha um leão e me comia, eu tinha que estar sempre olhando todas as distâncias, todas as coisas, e os nossos olhares estão ficando presos na telinha, né? Então é desafiador meditar, mas é um treino que precisa ser um treino. Tipo, uma vez um aluno perguntou, quando eu treinava, eu tinha uma academia de musculação, ele falou assim, como é que faz para ter o bíceps do Schwarzenegger? Eu falei, então, treina 10 anos sem parar, deixa de ir para balada, para de beber, se alimenta corretamente, dorme 8 horas por noite seguidas durante 10 anos e treina até a exaustão, até a falha. Aí quem sabe você chega lá. Por que quando você fala em meditação, eu não consigo, você tentou uma vez, 5 minutos, leva anos, é uma prática constante. É uma disciplina. É uma disciplina, é uma disciplina. Chegou a pergunta da Selma aqui, ó, Selma Bueno, ela mandou 2 perguntas aqui, ela pediu para você falar, ó, de um momento de conquista que te deixou muito feliz e um momento mais difícil que você já se deparou. Caramba. 2 perguntas. Beijo, Selma. Beijo. Bom, o momento de conquista feliz, assim, acho que é quando eu me tornei sensei, porque para mim é uma honra, né? Para mim, é que são tantos, mas eu escolhi no meio o primeiro que veio, né? Tô falando profissionalmente, claro, né? Porque ser sensei é uma questão de você dar a sua vida pelo outro, né? É um sacerdócio, uma missão de vida. Você está ali aberto a entregar o seu máximo. Então, quando eu me tornei sensei, foi um misto de medo, de medo e de extasiamento, assim. E o mais desafiador, ela falou, né? E o mais desafiador, você já deparou? Bom, eu tive um problema em São Vicente, rapaz, eu também nunca falei isso em mídia social, em nenhum lugar, eu não costumo falar isso, mas eu estou aqui e vou falar. Há 2017, no Dia das Mães, houve uma tentativa de assassinato comigo. Opa. Em São Vicente. Eu fui comprar flores para minha mãe e aí me confundiram com um policial. E segundo os policiais me contaram depois, era uma tentativa de execução. Então eles estavam armados, me deram 4 tiros, eu fiquei com uma cicatriz porque eu levei uma coronhada de revólver, fiz plástica, levei 250 pontos. E eu até então tinha alguns princípios que depois se tornaram mais urgentes. Então até aquilo que foi mais desafiador foi bom, porque eu comemoro 2 aniversários, no dia 2 de novembro e no dia 12 de maio, que eu comemoro como se eu nascesse de novo. Mas claro que na hora foi um momento de vida ou morte, em que eu vi a morte muito de perto. Meus alunos até brincaram, porque falaram, pô, o sensei vai para São Vicente, na terra dele, tá, e quase morre lá. Isso foi aqui em São Vicente? Foi aqui em São Vicente. Eu desci a serra para comprar flores para minha mãe. Eu ainda morava em São Paulo, estava lá. E aí desci, mas fui comprar flores na feira, de dia, 10 horas da manhã. Então, nasci de novo. Eles foram presos, um foi para o céu, espero que esteja bem. E foi assim meu encontro com a vida passada. Esse foi o momento mais difícil. Eu acho que um dos, né? A gente tem vários, né? Eles querem falar, a gente tem vários e tá chegando mais perguntas aqui, ó. Vou aproveitar. Obrigado, a Márcia Gouveia tá mandando boa tarde, um excelente programa. E também a Laura Rono, acho que é isso. Honório? Aqui tá meio. Boa tarde, aprendi muitas coisas com esse mestre. O pessoal tá ligadinho.
no bate-papo da bancada. E quer fazer a mesma coisa? Quer mandar pergunta? Estamos no YouTube, estamos no Facebook, também estamos no WhatsApp. Aproveita, porque, já falei, uma personalidade como esta que está aqui na minha frente é raro, hein? Obrigado. Laura, beijo. Ô Rubem, qual o significado da pintura abstrata? Nós estamos falando de um pouquinho de cada coisa que o Rubem faz. Ele é artista plástico também, agora ele vai falar sobre pintura abstrata na sua história. Qual o significado disso para você? Ah, cara, isso é maravilhoso. Porque assim, como eu falei, uma coisa foi levando a outra, pra mim não tem separação, né? Tipo, você... É que eu acabo falando um pouco separado para as pessoas entenderem, mas pra mim tá tudo numa... Tudo um contexto só, um conjunto. Uma coisa tá ligada à outra. A pintura veio de modo tardio na minha vida, mas o samurai, ele tem uma das artes que influenciam... Essa história é legal, que influenciam a arte samurai, chamada Shodo, que é uma arte de caligrafia japonesa, onde você usa o pincel para escrever ideogramas, e cada ideograma representa um sentimento. Eu era fascinado por aquilo. Eu comecei a pintar arte normal, paisagem, natureza morta, mas eu não sentia que estava ali alguma coisa, não. Eu sentia que era nada contra, né, esse tipo de arte, mas pra mim eu não sentia que estava falando algo, eu estava só reproduzindo algo. E aí eu borrei tudo um dia e falei, gente, é isso que eu quero dizer. Então a pintura abstrata pra mim, ela tem uma função de expressar a minha alma, o que é desafiador, porque eu não quero que você entenda o que eu pinto, eu quero que te provoque sensações, quero que te provoque sentimentos. Quando você olha, eu quero que cada um veja uma coisa. Eu não quero uma arte pronta, definida. E eu gosto muito do movimento nas tintas. Eu gosto quando alguém olha uma pintura minha e entende que aquilo está se mexendo. Quando alguém entende isso, eu fico feliz. Porque eu sei que eu consegui fazer algo diferente. E cada um que olha, vê uma coisa diferente. Então é uma forma mais imediata de contato. É aquilo que tem a ver com a arte, né? Que ela vai direto nos afetos, né? O que é mais imediato? Eu explicar o que é um tapa ou eu dar um tapa? Você vai sentir um tapa, ele vai ser mais imediato, mais profundo, mais intenso do que você entender pela lógica, né? Dentro da filosofia tem os racionalistas e os empiristas, né? Então esse empirismo é essa sensação, as emoções que estão expressas na tela e que para mim não param. E quem olha fala, nossa, eu estou vendo um mar. Aí o outro olha e fala, nossa, eu estou vendo o céu cheio de aves. Eu acho fascinante isso, porque eu não disse nada disso na tela. E aí a interpretação de cada um. E é isso que é fascinante. Cada visão, como as pessoas pensam diferente. Exato. E ela está vendo ela na tela. Porque é um reflexo do que ela enxerga da vida. Tem gente que, uma vez, uma pintura minha foi vista no Japão e falava, nossa, é pesado, causa uma coisa triste, né? Mas era o que a pessoa estava vivendo. Então refletiu as suas próprias sensações. A emoção dela, ela passou para o seu desenho. Passou para o desenho. E vice-versa. Tem gente que olha a mesma pintura e fala, nossa, tem uma dança de tintas, que coisa suave, eu quero ter isso na minha parede. Então é muito subjetivo, né? É muito único, é especial. Por isso que eu me encantei pela pintura abstrata de uma forma que ficou uma coisa... É uma dança das tintas, né? Eu tinha um projeto, mas aí veio a pandemia. Eu comprei uma tela de 3 metros e os alunos... Eu ia juntar as artes da espada, Kenjutsu, com as artes plásticas, né? Eles iam acoplar o pincel na ponta da espada e iam mergulhar na tinta e pintar na tela com uma música, dançando, e a gente ia colar no teto essa tela. Ainda tenho a tela, mas aí veio a pandemia. Quem sabe agora, 2025, agora. Esse projeto saia da tela e vá para o teto. Vá para o teto, você olha para o teto para meditar e está a arte de todos ali. Eu acho fascinante, que é um pouquinho de você que vai. Eu fiz uma coleção de pinturas que era orgânica, então cada um tinha um pedacinho meu. Tinha um, por exemplo, tinha lágrima minha na tinta. Tinha um que tinha um pouco de sangue. Tinha um que tinha esperma.
Cada uma era como se alguém levasse um pedacinho de mim nessa pintura, né? E eu até tenho alguns quadros ainda dessa coleção, porque ela era bem orgânica, bem intensa, uma coisa minha. Muito bacana. Experiências da vida que, ó, poucos têm. Agora, perguntas de ouvinte, ó. Chegou a primeira pergunta de ouvinte aqui, ó. Qual a espada principal dos samurais? A espada? É. Qual é a espada principal dos samurais? Ah, boa pergunta. Katana, a gente chama de katana. Não é katana, que muita gente fala katana. Katana. É Katana. Katana. Katana é a alma do samurai. Ela representa um pedaço de você do lado de fora. Ela tem a simbologia de cortar, e aí entra tudo aquilo do samurai, né? Ela corta não só o adversário, como era na época que precisava, mas ela corta a vaidade também, ela corta o ego. Tem meditações que a gente faz, por exemplo, a gente fecha o olho, imagina aquele desafio e só levanta e corta o desafio, né? Então ela tem várias funções. A gente chama de Dogu, quer dizer instrumento do caminho, porque ela é mais do que uma arma. Também é uma arma, mas é uma obra de arte, é um instrumento espiritual, é um elemento meditativo, é um instrumento filosófico. Ela representa, é por isso que é tão fascinante a arte da espada, o Kenjutsu, porque não é só uma luta. A luta existe isso aqui, né? Sensei sempre falava, isso aqui é a escala do que é o Kenjutsu, a luta é isso aqui, dentro de tudo isso aqui. Todo o caminho percorrido para elevação espiritual. Então a katana é um símbolo físico de todo esse processo. Muito bem. Chegou outra pergunta que eu já mando. E como são feitas as espadas samurais? São feitas antigamente. Até hoje elas são forjadas, né, tradicionalmente. Antigamente o mestre forjador, ele construía um forno e ele ficava 6 meses sem fazer amor, sem contato com nada, meditando, para que a alma dele fosse impressa na espada. Ele não podia ter pensamentos ruins, ele não podia ter raiva, ele não podia se distrair. E aí saía a katana perfeita, feita na forja, né? Hoje em dia a gente chama de shinken, significa espadas modernas, não são mais as tradicionais, mas ainda assim ela representa toda essa alma do samurai que porta ela. Então antigamente levava-se o mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Para construir uma espada perfeita. Chegou mais uma pergunta aqui da Laura. Da Laura. Qual o seu maior ídolo e por quê? Rapaz, que pergunta desafiadora. Depende da área, né? Na pintura, no cinema. Agora, como um bom homem romântico, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com tudo que eu faço, né? É o Roberto Carlos. Eu sou fã, sou conhecido, meus alunos me zoam. Eu sou muito fã do Roberto Carlos, muito fã, mas muito fã mesmo. Já fui em vários shows, inclusive com a Laura, há muitos anos, né? Mas eu sou muito fã dele, tenho tudo dele. Fã de carteirinha? Fã de carteirinha, já fui em 3 shows e só não fui agora porque quando eu abri para ir no ingresso o valor estava pesado e vendeu assim rápido, foi rápido. Mas nas artes cênicas, ela sabe. Ela também gosta muito. Eu, nas artes plásticas, eu gosto do Kandinsky. Kandinsky é considerado o pai da pintura abstrata. Foi muito interessante como nasceu a pintura oficialmente abstrata, né? Porque sempre existiu nas tribos e tal. Mas Kandinsky, ele foi ver um quadro do Monet chamado Feno, ou a casa, não vou lembrar agora. E ele viu que aquilo não estava muito definido. Ele falou, como que alguém pinta algo que não diz o que é? Até então as pinturas eram todas de salões clássicos e tal. Aí um dia ele sentou no ateliê dele e viu um quadro que ele não entendeu, do outro lado. Ele falou, que quadro é esse? Ele foi chegando perto, era dele, só que estava de cabeça para baixo. Aquilo abriu a mente dele para quebrar
os paradigmas da realidade para pintar algo que não necessariamente você... Porque, na verdade, o abstracionismo é você pegar uma coisa real e dividir em várias partes, né? E desmontar isso. Mas está ali ainda. Então o Kandinsky, para mim, e nas artes cênicas, eu sou muito fã do Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando, esses carinhas do cinema. Alguma vez você já se inspirou em algum desses artistas que você é fã para atuar? Já. Eu acho que na maioria dos filmes que eu faço, me chamam para fazer vilões. Na maioria dos eu sou o cara psicopata. É o cara mau. É o cara mau, violento. E aí, claro, não tem como, por exemplo, você não olhar um Taxi Driver do Robert De Niro, quando ele fez o Al Capone, o Cabo do Medo, do Robert De Niro, que é assustador. Eu me inspirei no Cabo do Medo para fazer um filme. Que filme que foi? Era um filme de perseguição. Estrada Sem Fim. É um curta-metragem, né? E aí eu me inspirei no Cabo do Medo do Robert De Niro. Então esses caras, né? No Brasil a gente tem o Wagner Moura, que é fenomenal. Para mim, o maior ator de cinema brasileiro é o Wagner Moura. Acho que eu me empolgo e falo, viu? Não, se deixar... Pode falar. A hora vai embora. Tem mais uma pergunta aqui de ouvinte, ó. Qual o preço de uma espada samurai? Alguém tá querendo comprar a espada aí, ó. Preço de uma espada samurai? Olha, depende. Depende para que você quer. Se for para enfeite, para ficar lá, serve de amuleto. É como um cristal, serve para abençoar o lugar, para cortar energias ruins. Tem todo um jeito de você deixar ela, que é com a lâmina para cima e a ponta apontada para a porta, né? Caso seja como um amuleto que você compra. Aí você acha baratinho, R$200, baratinho, né? Não é tão barato, mas... Agora, uma Yaito, que é uma espada para treino, sem corte, aí é mais caro, você acha por R$1.000, 700. As espadas para treinamento, elas têm que ter corte ou não? Não, ela não pode, inclusive. Não pode. A gente começa com Bokuto, que são espadas de madeira, que é para ninguém se ferir, né? Depois passa para Yaito, que é essa sem corte, que é para treinar saque e corte, que é uma meditação, como se tivesse um adversário invisível, você corta, saca a espada, corta, guarda a espada, e essas são técnicas sem adversários. Mais para frente, aí você passa a usar a Shinken, são espadas com corte. E essas são mais caras, de 4.000 para cima, 2.000, depende da qualidade, da forja, do ferreiro. E competição? Competição também existe com corte, sem corte? Competição? Existe. Existe competição de Tameshigiri, que é quando você corta feixe de palha, né, o melhor corte, né? Existe competição de Iaido. Iaido são técnicas aqui que envolve 4 processos: Bato, Kiri, Tiburi e Noto, que é o saque, o corte, a limpeza da espada e o guardar da espada. Esses 4 processos. E aí é uma banca examinadora que vê quem fez o melhor kata, a melhor performance. Como se fosse uma dança, né? E tem a competição de Kendo. Kendo, que as pessoas põem proteção e usa Shinai, que é uma espada de bambu. E você luta contra o outro, aí marca ponto, como se fosse... Essa é por toque, cada vez que tocar no adversário... Tocou no adversário, cada lugar é um ponto, o cara levanta a bandeirinha, é como se fosse competição de, por exemplo, taekwondo, judô... Mas essa não é a minha área, né? A gente não vai para essa parte esportiva, mas tem todas essas vertentes. A minha área é mais filosófica, espiritual, para alcançar o seu verdadeiro eu. Chegou mais perguntas aqui, vamos ver aqui. Olha que beleza. Cada arte, ele se... A Márcia Gouveia está falando, cada arte ele se empolga, fala com amor, show. A Simone é um ótimo terapeuta, é uma sensibilidade nos proporcionando tranquilidade. Simone, obrigado. Até quinta. A galera tá ligadinha aqui, ó. Obrigado, Márcia. Obrigado, Simone. Até quinta. Quinta-feira que vem você tá lá no
em São Paulo? Eu não tô aqui, é que eu atendo ela de quinta. Quinta? Você dá aula aqui em São Paulo, né? Dou aula aqui, hoje eu dou aula. Logo Você mais dá aula às qual horário? 19 horas. 19 horas eu dou aula online. E uma hora online? Atendimento, né? Porque eu sou psicoterapeuta, eu também dou de forma online. Eu Tá, depois a gente vai pegar o teu contato para quem quiser. Ótimo. Fazer uma terapia com você. Então eu sei que sua agenda deve ser cheia, mas tem sempre a gente consegue encaixar. E em São Paulo você vai também uma vez por semana? Eu vou toda terça e sábado dar aula lá, né? No meu espaço lá, no espaço nosso, né? De todo mundo lá. E aí eu terça-noite, sábado de tarde, na Liberdade, né? Esse é presencial, é uma turma que eu tenho há muitos anos, muito carinho por esse espaço. E são, além de ser alunos, são seus fãs também, né? São parceiros, né? Olha que legal aí. Olha, isso aí eu não Essa é a sua espada? Essa é a minha katana. E essa corta. Essa é uma Shinken. Essa tem corte. Essa eu uso para cortar. Isso é no Parque do Ibirapuera. Uma demonstração. Isso é no dojo, na escola. É na escola lá. Esse é o Botô. Essa é a espada de madeira, tá vendo? Para treino. Tá. Isso é uma defesa. Quando a pessoa toca com a espada aqui, você defende e corta embaixo. Muito bem, tem umas Olha só que chique, aqui. tem minhas fotos aqui. Mais uma pergunta aqui de ouvinte. Isso aqui é no Japão. Isso aí foi no Japão? E aqui eu tô cortando. Aqui está cortando, isso aí é uma corda, né? Corda ou não? É um tatame de palha enrolado e ele é molhado. Ele é molhado porque ele fica mais denso e imita o pescoço humano. Então é como se tivesse a mesma densidade de um pescoço humano. Esse corte é forte. Então estou usando uma Shinken, uma katana real. Aí é um templo samurai do século XVI, aonde as pessoas eram escolhidas para fazer parte. Eu estive junto com esse grupo aí, o único Isso aqui americano. foi que ano? 2017 também. Recente. É. Vai sempre no Japão? Não, só fui essa vez. Só foi dessa vez? Infelizmente. Aqui você foi convidado? Fui receber. Aí foi uma apresentação de vários... A gente fica numa espécie de retiro. É uma espécie de retiro onde vão só senseis do mundo todo que são selecionados, então é maravilhoso. Foi um evento maravilhoso. Imagina. Aqui, esse evento durou quanto tempo? 3 dias. 3 dias? 3 dias. E essa era uma casa de uma família samurai. Então a gente meditava lá, comia, acordava de manhã, fazia limpeza no lugar e ficava meditando horas, e depois vinha a parte de corte, né? E só senseis avançados que, claro... Que tinha público? Teve público? Não. É fechado. É fechado. Só para vocês, só os senseis ali. Vocês estão vendo isso em primeira mão, embora eu já tenha publicado isso no Instagram, né? Mas assim, para o maior número de pessoas, acho que é a primeira vez. Muito bacana, parabéns. Por isso que eu digo que tem coisas que é oportunidade única com pessoas que viveram situações que a gente sabe que não é do dia a dia, não é do cotidiano, não é qualquer pessoa que vivencia isso. Né? Então são poucos mestres. Quantos mestres existem hoje no Brasil, senseis? Tem uma ideia, mais ou menos? Existem 3 escolas que eu conheço, né? O Niten, Shinkageryu, Kashima Shintoryu e eu, que eu conheço, né? Pode ser que tenha mais, mas é bem, para você ver que é bem raro, né? É bem específico. Eu acho que a maioria está no bairro da Liberdade, desses que eu falei. Então, esses 4 todos são aqui de São Paulo. Alguns institutos têm filiais, né? Nós também teremos, por isso que eu estou com uma turma online maravilhosa. Meus alunos tem de Belém do Pará, tem do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que em breve teremos filiais lá. Que bacana, e é um negócio muito legal, e a gente vai ficar torcendo aqui para que dê certo. E a Rádio Esplanada agora vai entrar nessa parceria junto aí. Vamos divulgar esse trabalho aí pro mundo, porque onde tem uma internet, nós estamos lá, Rádio Esplanada, no Brasil e no mundo todo. Tem mais perguntas chegando aqui, ó. Estou dividindo aqui entre o caderninho. Isso é uma arte samurai, você tem que olhar aqui, lá, ali. Tem que se dividir sem perder a concentração, assim, o que é agora, né? Esse aqui eu já você não se perde. Vamos lá.
A filosofia clínica é uma abordagem que visa a compreensão de si mesmo. Por que você optou em ser um? Olha que pergunta maravilhosa. Bom, a minha primeira formação é psicanálise, mas eu particularmente não estava me enquadrando na percepção psicanalista, porque ela tende a colocar você em pequenas caixinhas, né? De novo, não estou dizendo que a psicanálise não presta, mas no meu modo de ver, eu não me enquadrava nessa percepção de colocar você tem isso, você tem transtorno bipolar, você é esquizofrênico, você é psicopático, entendeu? Então, a filosofia clínica, que já é a minha área da filosofia, que eu já estudava filosofia, é uma abordagem psicoterapeuta. Afinal, a filosofia foi a primeira psicoterapia. A gente pega, por exemplo, Epicuro, que dizia que ele era um médico da alma, porque ele já tratava as emoções da pessoa. Falando disso no período helenístico da filosofia, né? Onde ele já tinha essa percepção da alma do outro, do cuidado. Então, quando eu fui descobrir essa área da filosofia clínica, que eu já estava na área estudando filosofia, isso abriu um leque de possibilidades, porque eu tenho um leque de grandes pensadores, filósofos, para entender cada partilhante. A gente não chama de paciente, é partilhante. É alguém que vem dividir suas emoções. E a filosofia é uma arte milenar, que você passa por Nietzsche para falar sobre a transmutação da alma, você rever seus valores, você passa pelo estoicismo, que ajuda você a enfrentar os momentos de dor, você passa pelo existencialismo, que ajuda você a dar sentido à sua vida. Então a filosofia é muito abrangente, pouca utilizada, e eu fui para essa área porque também é pouco conhecida a filosofia clínica. Ela é mais conhecida a psicanálise, a psicologia. A filosofia clínica é pouco conhecida. Então, mas eu, como não tenho medo de desbravar nada de novo, falei para os meus antigos partilhantes, agora eu atendo como filósofo clínico, mudei a abrangência do atendimento. Os seus, não é pacientes, você chama partilhantes, você atende pessoalmente, ou hoje, por causa da pandemia também, online, de forma online, como é que você atende hoje? Hoje a maioria é online. A maioria é online, mas tem uma clínica local específico? Não. Eu até pretendo, mas desde a pandemia que eu tinha um espaço. A pandemia fechou algumas portas. Fechei meu espaço, aí eu falei, bom, e aí eu vi que atender online, a maioria até prefere, porque, por exemplo, assim como a rádio, eu pego gente, por exemplo, a Simone que falou, é do interior de São Paulo. De qualquer parte do Brasil, é só entrar em contato. Qualquer parte do mundo. Do Brasil e do mundo. Falando espanhol, falando inglês e arriscando o japonês, a gente se vira. Tá. E aí, qual o tempo de treinamento, como é que eu posso explicar? Consulta, o que cada paciente precisa, mais ou menos? Ou quantas sessões seriam? Isso varia. Isso varia de pessoa para pessoa e de problema para problema. Exato. Porque às vezes a pessoa só tem uma neurose, falando psicanaliticamente para ficar mais fácil a compreensão, às vezes ela só tem um desafio que é aceitar, por exemplo, que os valores não estão me prendendo e eu entender que esses valores não me controlam. Isso pode ser poucas sessões, até traumas gigantescos que tem gente que vai precisar a vida toda. Aqueles traumas de infância que mudaram a trajetória da pessoa. Mudou completamente porque você partiu a sua realidade. Cada um tem uma realidade, a neurociência fala isso, né? A realidade é interpretada pela nossa mente. E cada um são 8 bilhões de mentes, 8 bilhões de cérebros diferentes que pegaram caminhos diferentes. Cada um tem uma forma de ver a realidade. Tem gente que acredita numa realidade atroz, de dor, de sofrimento,
E para ela mudar os padrões é igual a musculação, igual o treino para meditação, é um treino diário. Todo dia. Todo dia é um treino diário. Então as sessões são para você lembrar, ei, você não é o seu pensamento. Seu pensamento é como uma nuvem que passa no céu. Não se identifique com ele, senão você se torna ele. Se eu acreditar que eu sou um cara péssimo, que eu sou horrível, que eu não dou certo em nada, todo o meu organismo vai trabalhar a favor disso, porque o nosso organismo ele não vai julgar isso está errado, isso está certo. Ele vai, é assim, então é assim que a gente vai funcionar. Então vai mudar o meu intestino, vai mudar o meu sono, tudo vai mudar de acordo com o que eu vejo que é a realidade. Mas se eu ver, bom, a realidade é boa e ruim, não é que ela é só boa também. Ela existe, a dor é necessária para a evolução. A inteligência, ela é trabalhada com a dor, porque você tem que escolher. Então você tem que pensar, eu tenho que escolher o caminho A ou B. Essa capacidade de escolher que forma a inteligência. E essa escolha é quando você tem uma dor te pegando ali. Então depende muito, né? Eu acho que graças a Sócrates, a Deus, está havendo uma evolução, mas até, 10 anos atrás, a terapia era vista como, vai fazer terapia ou não, não sou louco? As pessoas achavam que era... Sim. Todo mundo precisa fazer terapia. Quem dos seres humanos existentes ou não tiveram vidas desafiadoras, né? Para poder falar para alguém, para poder no mínimo desabafar. No mínimo, uma escuta profissional. Se você fala para um amigo no bar, ele pode virar e falar, ele vai falar de acordo com os seus próprios julgamentos. Você está sofrendo por um relacionamento. Para com isso, vai ficar chorando por causa dessa mulher, bebe uma cerveja aqui e tal. Isso é importante também ter amigos, claro, mas uma escuta profissional não vai julgar de acordo com o que eu entendo daquela realidade. A gente chama na filosofia clínica de epoqué, que é uma suspensão de juízo. Eu não posso julgar, eu não faria isso, ou eu faria isso. Não interessa, a realidade da pessoa é própria dela. Por isso que a filosofia clínica trabalha com essa subjetividade. Não tem uma caixinha, cada um é muito diferente do outro. Cada um tem que ter um tratamento muito diferente. Não é, bom, você é isso, então agora eu vou trabalhar em direção a isso. Não, você é outra pessoa. Muito boa explicação. Eu acho que você já até respondeu essa pergunta aqui, mas como pergunta de ouvinte, se não mandar, depois eles ligam brigando comigo. Cadê minha pergunta? Como o artista Rubem se expressa na arte abstrata? Eu respondi, mas eu posso até, como eu me expresso, quebrando os meus padrões de realidade. Eu não busco o conhecido. Foi bom que eu já falei, que agora eu posso complementar. O que é não buscar o conhecido? Bom, a nossa mente, ela quer o confortável. Falando neurocientificamente, ela busca o confortável porque ela não quer gastar energia. O nosso cérebro, a gente chama de conectomos. Você faz uma coisa, vai querer fazer sempre aquilo. Preguiçoso, né? Preguiçoso. E é assim porque há bilhões de anos a gente quer sobreviver como espécie. Por isso que a gente ama açúcar, porque era energia, só que a gente não entende que tem açúcar na geladeira. Antigamente tinha uma fruta na árvore, sabe lá quando é que você ia ver uma fruta. Então o nosso cérebro busca padrões conhecidos. Eu sempre falo para meus alunos, de vez em quando quebrem esses padrões. Ouçam aquilo que você nunca ouve. Para de ouvir sempre as mesmas músicas. Veja coisas que você nunca viu. Fale coisas que você nunca falou. Experimente sabores que você nunca experimentou. Os nossos sentidos precisam ser treinados porque o nosso corpo, ele para. Se você não treinar a andar, seu corpo vai ficar ali, parado, e todo o seu cérebro vai regredir para isso. A gente não precisa se esforçar. Então, só que aí quando eu tiver mais idade eu vou sentir problema nas articulações, nos pensamentos, tudo. O que tudo isso tem a ver com pintura abstrata? Quando eu pinto, eu não quero ver nada que eu já vi. Eu não quero que meu cérebro veja algo que eu já conheço. O fascinante é criar algo que não existe para mim. Isso é o abstracionismo para mim. E a outra pergunta aqui, eu acho que você já respondeu também, mas a pintura para você foi uma escolha e por qual motivo? Olha, foi engraçado que
Não é que foi uma escolha, foi um chamado, na verdade. Foi a última arte que eu me aproximei, né? Foi a última arte. Uma das inspirações foi a Laura também, que é professora de educação artística, né? Uma grande mulher também, que ensinava artes. Educação artística. Educação artística, pois é. Se aposentou, agora está vivendo bem lá no interior com o marido, com os pais, está bem lá com os gatos. Mas ela foi uma das inspirações porque ela me apresentou muito da arte. Toda vez que eu pintava, eu mostrava para ela, para dizer, o que você acha? Ela falava, nossa, vai por aí, tá lindo. Mas foi um chamado. Eu sentia a necessidade de algo e não sabia o que. E eu lembro que como a primeira pintura eu pintei um rosto de Buda. E eu fui lavar o pincel e pingou na tela. Eu fiz assim e virou uma coisa, eu falei, o que é isso aqui, né? Aí eu falei, caramba, isso está me causando uma sensação. Aí eu comecei, e foi, naturalmente, uma coisa atrás da outra. E aí me chamaram para exposição, e por aí vai. Então, uma pintura que pingou no rosto, que você tentou secar, mudou a história da minha vida. É impressionante. Mas é de novo aquela questão da dor. A gente foge do erro, da falha, da dor, mas às vezes é lá que está o impulso para a gente conseguir. É lá que precisava tocar na ferida, dedo na ferida. Com esse evento que eu sofri, esse atentado aqui, a emergência das coisas para mim modificaram. É um outro Rubem depois daquilo. Porque eu falei, bom, a vida é muito finita. Você pode estar andando na rua, tomou um tiro e morreu e acabou. Depois eu vou te contar uma história. Bem assim, não vou contar agora, porque agora tem um momento. Tá. Como você... Fiquei curioso agora. Como você, artista, usa as cores, linhas e formas para expressar a sua realidade? Caramba, que perguntas incríveis, hein? Poxa vida. O povo aqui é inspirado. Não é pergunta simples, aqui, não. Onde você nasceu. Como você, artista, usa as cores, linhas e formas para representar a sua realidade? A minha realidade, rapaz. Existe todo um estudo, né, de cromologia, que as cores causam emoções. Tem as cores quentes, né? Tem as cores frias, aquela coisa monocromática, né? Tem várias questões. Eu me permito ser livre, mas eu percebo que tem momentos. Por exemplo, quando eu estou bem assim, mais introspectivo, os quadros saem mais escuros, mais densos, mas não é uma coisa consciente. Depois que eu comecei a observar, quando, por exemplo, é curioso que eu pintei um quadro bem forte, porque o fundo era preto e tinha uma tinta vermelha espirrada assim. E aí alguém viu o quadro e falou, nossa, é aquele que eu falei, nossa, tem uma energia pesada. E eu estava numa alegria, uma expansão de consciência, sorrindo, jogando tinta na tela, dançando, ouvindo música. Estava um momento ideal para mim, expressando essa energia lá. E você vê, aí quem olhou falou, nossa, está pesado. Porque é um reflexo... Parecia que estava sofrendo, né? E é um reflexo de cada um, né, que está ali na tela. Então, depende do meu momento. Eu não tenho uma coisa muito fechada, assim, tipo, vou usar só vermelho hoje. Eu sou muito fã do azul turquesa. E eu tenho uma série de quadros chamada Wakame. Wakame quer dizer alga marinha no Japão. Em que eu pintava como se fosse alga marinha dentro d'água. Tem um na minha casa, na minha parede, que esse eu não vendo de jeito nenhum, que não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Fizeram uma exposição, o meu amigo Thomas fez uma exposição no espaço dele, Catel, Art Place, que ele me convidou, maravilhoso, foi agora em junho, julho, se não me engano. Eu fui em cima da hora, catei os quadros que eu tinha para essa exposição, mas eu falei, esse aqui, porque eles podem que comprem na exposição para esse aqui. Leva ou não leva? Leva ou não? É melhor não levar, não. Deixa ele aí. Deixa ele aqui quietinho, parado. Não tem valor. Ô bem, olha, 15 horas, como foi rápido, né? Olha lá, 15 horas e 58 minutos, porque tá 2 minutos atrasado. Vamos, como tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo, vamos falar do... Minissérie? Vamos falar
Ah, Atração de Risco. Atração de Risco. Olha aí. Dia 20 tem a estreia da Atração de Risco. Isso. Vamos falar um pouquinho onde vai ser, como é que vai ser isso aí e tal. Bom, primeiro que é um prazer trabalhar com o diretor que está aqui, que é o Renato Siqueira, né? Tem um grande elenco, o Beto Perossini, que também é diretor, né? E Aline Mineiro, vai ser difícil falar o nome de todo mundo, eu vou esquecer porque, enfim, eu vou ter que ler ali, Miguel Nader, Camila Esteves, Angélica Oliveira, eu, Rodrigo Fernandes, Gabriela Costa, que fez a minha namorada no filme. Aqui é o seguinte, isso foi um filme que a gente fez no meio da pandemia, maravilhoso, mas aí a pandemia meio que deu uma atrasada nas coisas, né? O filme não foi aquele... eles quiseram lançar o filme, né? A produtora e a distribuidora, mas tudo bem, foi ótimo, o filme é maravilhoso, mas eles quiseram encurtar o filme e tem muita cena maravilhosa. Era um longa que fizeram Isso. curta. Não, é um longa. É um longa É um mesmo? longa. Você inclusive acha ele no YouTube, no Now, na Vivo, Look, Prime Video, Netmovies, tem o filme. Mas a minissérie, o Renato me mandou, ele falou, cara, assiste pra ver o que você acha. Pegou um monte de cena que não ficou no filme, né? Que ficou de fora do filme. Mas virou uma coisa maravilhosa e deu 5 episódios. Eis que a distribuidora fechou com a... Então vai estar na Prime Video, né? Na Netmovies, na Vivo, no Look, no Now da Todos Net. estreiam coletivamente, na mesma data, todos dia 20. Dia 20, já assista, por favor. Depois me fale o que vocês acharam. É um suspense maravilhoso. O meu personagem é o melhor amigo do principal, que é o Renato Perossini, né? Ou Renato Perossini. Juntei o nome do Renato com o Beto. O Renato Siqueira com o Beto Perossini. Então, essa minissérie é a primeira vez que eu estou falando dela aqui, em aberto assim, porque há pouco tempo que a gente teve a notícia do lançamento, né? Para orgulho nosso, estou lançando aqui no Caleb aqui. Fico muito feliz. Perguntei pro diretor, eu vou participar de um podcast, eu posso? Ele falou, pode. Liberdade e ação. Tá aqui. Solte. Então, dia 20, não percam, tá? Não percam. Então são 5 episódios. 5 episódios. 5 episódios. Então vale a pena conferir. Assistam dia 20 a estreia e depois marquem nas nossas redes sociais o que você achou, se você gostou e tal, que a gente vai transmitir pro Rubem. E lógico, marca o Rubem, comente, curtam, que eu tenho certeza que vai ser já é um sucesso. Já, a gente está super empolgado. Atração de Risco, então, dia 20, essa era a novidade. 20 de novembro. 20 de novembro, nas melhores plataformas aí, né, Rubem? Nas melhores de streaming. Acho que só não está na Netflix, né, nessas... E na Globoplay também não. Também não. Mas no Prime Video você acha, no Netmovies você acha. No Now, né, quem tem Net tem o Now, né, o Vivo, o Look... Enfim, assistam. Depois me falem, me marquem. Até pelo próprio YouTube dá pra ver, né? Dá pra ver pelo YouTube. Aliás, todos os meus filmes estão no YouTube. Se você digitar Rubem Espinosa, você vai achar Conspiração Fatal, que eu adorei fazer também, longa-metragem. Tem um de terror, que é o Diário de um Exorcista, maravilhoso. Eu acho que esse eu vou ver. Assista, tava na Netflix, ficou na Netflix, agora tá no Netflix YouTube. Eu consigo achar? Não, só no YouTube. Só no YouTube? No YouTube. Mas digitando lá você acha meus curtas-metragens, longas-metragens, acha bastante coisa minha lá. Muito legal. Agora o nosso tempo já se foi, 16 horas mais 4 minutos. Meu amigo Rubem, eu quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no Bate-Papo da Bancada. Foi o primeiro e eu tenho certeza que não vai ser o único, né? Nossos microfones, nossa porta está aberta para você. Vai ser sempre um prazer te receber aqui, meu irmão. Obrigado. Prazer é todo meu. Foi todo meu. Suas considerações finais, Rubem. Bom, quero agradecer imensamente ao Caleb pelo convite, a Nádia, né, a Nádia que proporcionou essa parceria aqui. Obrigado, Nádia. Amiga do Caleb, então quero agradecer imensamente essa oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho das minhas artes. Obrigado a todos vocês que fizeram perguntas. Foram excelentes as perguntas, viu?
Então, quero agradecer só essa tarde linda, incrível. Obrigado pela presença de vocês que assistiram aqui também. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que toda quinta-feira, esse é o último mês, hein, gente? Dezembro não tem bate-papo da bancada, nós só voltamos o ano que vem depois do carnaval. Já é tradição, assim, é o nosso último mês de bate-papo da bancada em novembro. Depois a gente dá uma parada, aí vamos pensar no ano que vem. O ano que vem a gente vai estar de volta. Mas ainda tem todo o mês de novembro, aí tem mais 4 quinta-feiras aí para vocês curtirem o bate-papo da bancada, sempre quinta-feira às 15 horas. Então nós vamos ficando por aqui. Tchau São Vicente, tchau São Paulo, tchau Brasil. Quinta-feira tem bate-papo da bancada. Tchau. Tchau, tchau.